vencer é sempre bom. E hoje a gente viu um Vasco lutando, um Vasco brigando pela vitória, pelos 3 pontos. E eu entendo que o clube tem uma semana para se organizar, e em cima dessa semana eu tenho certeza absoluta que os jogadores entrarão em sintonia em relação ao que vem pela frente, e eu tenho certeza que o equilíbrio vai voltar, e esse equilíbrio é o que dá confiança ao atleta, é o que dá confiança à equipe, e o que o Vasco precisa nesse momento é de confiança e de equilíbrio baseado numa organização que a gente percebe que tem aqui, num sentimento de fazer o melhor que a gente percebe que tem aqui. Bom dia, um bom dia gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos, nessa segunda-feira, feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças, dia 12 de outubro. Abrimos aí o nosso Bom Dia Gigante com a palavra do técnico Alexandre Gracelli. E eu quis trazer o Alexandre Gracelli porque, é claro, o torcedor está muito triste, está muito chateado, mas pelo menos vimos uma mudança de atitude. Deu para perceber, inclusive, mudança no falar, nas coletivas. Quão demoradas, modorrentas, sem muita animação eram as coletivas, hora do Ramon Menezes, hora do Thiago Kozlowski, e agora você vê o Alexandre Gracelli cheio de vontade, cheio de tesão, apesar da derrota, mostrando que o Vasco precisa disso, mais sangue, mais vontade, mais disposição. Parabéns ao Alexandre Gracelli. Perdeu, mas pelo menos montou um time com um pouco mais de cara do Vasco, um pouco mais competitivo. E assim a diretoria quer um técnico para comandar o time a partir dessa semana. E pode fechar hoje. Eu falei ontem à noite com o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, e fui bastante direto. Presidente, segunda-feira é o dia para o Vasco anunciar? E ele disse sim. E eu perguntei a ele, o treinador pode ser gringo? E ele me disse, pode sim. Até a última sexta-feira, Dorival Júnior era o grande favorito do presidente Alexandre Campelo. Treinador que já conhece o Vasco, já passou pelo Vasco 2 vezes, mas o não de Dorival Júnior trouxe a Alexandre Campelo, de repente, uma mudança de ares. Ele nunca foi favorável redondamente a um treinador estrangeiro. José Luiz Moreira, seu VP de futebol, sim, gostaria de um treinador estrangeiro. Mas uma oportunidade pode estar pintando de trazer um treinador gringo. E o maior termômetro foi no final de semana o anúncio do meio-campo Leonardo Gil, que a gente vai falar já já no próximo bloco. Trazer um jogador argentino, já tendo 2 argentinos, com a possibilidade de trazer mais sul-americanos, por que não trazer um treinador que tenha pelo menos um espírito de garra, de disposição, de competitividade, que é aquilo, segundo a direção do Vasco, que anda faltando a um time que dentro do campo até demonstrou qualidades, mas ainda demonstrou fragilidade, principalmente no aspecto físico e no aspecto de intensidade. E aí vários nomes são especulados, vários nomes são falados. 2 são os mais falados. O primeiro de Diego Aguirre, treinador uruguaio, que já esteve aqui no Brasil treinando o Internacional de Porto Alegre, o Atlético Mineiro e o São Paulo mais recentemente. É um treinador mais pragmático, que monta equipes defensivamente melhor, não é um treinador de se jogar totalmente à frente, apesar de ter sido um ótimo atacante enquanto era jogador, mas é um treinador que tem ideias boas, é um treinador que monta equipes que conseguem jogar bem. Tem algo a mais que o torcedor às vezes não gosta muito. Gira demais o time, poupa demais o time. São alguns defeitos diante de algumas qualidades. Eu falei ontem com Diego Aguirre, que está no Catar. É um treinador que normalmente vai lá para o mundo árabe, fica no Catar, enfim, gira por ali quando não está pela América do Sul. Já teve oportunidades de treinar algumas equipes também na América do Sul, na Argentina, como também no Uruguai, o Peñarol principalmente. E me disse Diego Aguirre, sempre que acontecem insucessos de times brasileiros, o meu nome é cogitado. Até esse momento, nada me foi colocado, mas se for, a gente pode até conversar. Voltaria ao Brasil com muito prazer, mas agora estou muito bem aqui no Catar. Um outro nome que também surge como uma oportunidade é um treinador que a torcida do Vasco pede muito,
Chama-se Gabriel Heinze, lateral esquerdo, zagueiro, que jogou durante muito tempo no Manchester United e também na seleção da Argentina. Gabriel Heinze tem um pouco menos de experiência que Diego Aguirre, mas tem esse espírito, essa competitividade. Era um jogador extremamente aguerrido e fez alguns bons trabalhos sim no futebol argentino, mas nenhum ainda de grande destaque. Mas é um treinador que, pelo menos no imaginário do torcedor, pode trazer esse sangue latino, essa vontade de vencer que anda segundo o torcedor cruzmaltino, e ele tem razão, faltando ao Vasco nesse ano de 2020. São duas possibilidades. Pode pintar alguma outra? Pode pintar alguma outra. Treinador brasileiro? Já já a gente vai falar. E se o Vasco trouxer um treinador estrangeiro, vai entrar dentro de um hall de poucos treinadores estrangeiros que já comandaram o Vasco da Gama. Eu fiz uma pesquisa rápida e o primeiro treinador estrangeiro que foi treinador no Vasco da Gama foi o uruguaio Ramon Plateiro, entre 1922 e 1927. Depois o treinador inglês, isso mesmo, Harry Wilfer, 1927, 37 e 40. Logo depois veio também um outro uruguaio, Carlos Scaroni, 1934. Em seguida, um dos mais famosos, Ondino Vieira, entre 42 e 45. Na sequência, o português Ernesto Santos, em 1946. Para depois entrar em 1960, muitos anos depois, Abel Picabea, um espanhol, e terminar com talvez aquele que seja um dos mais famosos também, Filpo Nunes, em 1960, um treinador argentino. Bom, é uma possibilidade? É uma possibilidade. Em relação ao treinador brasileiro, se comentou muito o nome de Luiz Felipe Scolari. Mas ontem falei mais uma vez com os agentes de Luiz Felipe Scolari, que me confirmaram que o Vasco não fez uma procura oficial. Ele quer algo mais longo em termos de contrato. E nesse momento, o Vasco não tem grande interesse em firmar um contrato longo com o Filipão. É um bom nome, é um nome que poderia dar jeito ao Vasco, segundo muita gente dentro do clube, mas nesse momento não vai dar. Josa Novales é um jornalista que conhece muito do futebol sul-americano. Ele vai participar conosco aqui nesse Bom Dia Gigante. Vai participar 2 vezes. Falando primeiro sobre Gabriel Heinze, que é um treinador argentino que ele conhece bastante. Diego Aguirre todos conhecemos porque já esteve aqui. E Gabriel Heinze, o que Josa Novales, que é um dos melhores jornalistas para falar de mercado Mercosul, pode falar sobre esse treinador? Será que Gabriel Heinze daria certo no Vasco? Qual é a característica desse treinador argentino? Olá amigos, eu sou o Josa Novales, jornalista especializado no mercado do futebol da América Latina, o que me faz viajar bastante para esses lugares. Desde 2008 eu faço muito este trabalho e só para a Argentina nos últimos 10 anos eu fiz 36 viagens, e nessas viagens eu procuro conhecer como é que é o modelo de canteira desses lugares, como é que é o modelo de clube, a gestão de cada clube, o que clube em crise fez para sair das suas dificuldades, o que clube grande fez de errado para entrar em crise, todas essas coisas. E em função disso, alguns jornalistas aqui no Brasil me tem como um grande especialista do mercado do futebol latino-americano, casos do Mauro César Pereira, Mauro Betti, Tirone e alguns outros. Bem, falar um pouquinho sobre o Gabriel Heinze, que é um técnico argentino da linha bielcista, ou seja, do tipo que gosta de fazer com que os seus jogadores procurem os espaços no campo, defenda muito bem os espaços, ataque muito bem os espaços, jogue na medida do possível no entorno da área do adversário o tempo inteiro. Além disso, esse modelo, quando está muito bem ajustado, é um modelo em que, curiosamente, sofre poucos gols. Interessante, joga o tempo inteiro no entorno da área do rival e ao mesmo tempo sofre poucos gols. O Vélez, quando ele chega no Argentino Júnior, na segunda divisão, ele faz o time ser promovido jogando futebol lindo e alinhado também à competitividade. No Vélez, quando ele chega no Fortín, o Fortín está numa crise institucional muito grande e ele fala para o dirigente: não vende esse jogador, não vende aquele jogador e não vende aquele jogador, que vou fazer os grandes jogadores e vou entregar resultados futebolísticos e resultados financeiros para este clube. Ele entrega o Vélez na 3ª posição no campeonato argentino e, além disso, ele gera bastante finanças para o Vélez, tirando o clube, enfim, da crise. Além de chegar em 3º lugar no campeonato argentino, a sua defesa é a 2ª melhor do campeonato. Ele empodera muito os jogadores, ele é perito em tirar o jogador, fazer a transição do jogador da base, da canteira, para a equipe principal. Ele faz, inclusive, treinamentos específicos para certos jogadores, para que eles corrijam problemas táticos e problemas
técnicos. É um técnico que gosta de jogar, como eu disse, o tempo inteiro no ataque, mas que é muito responsável na questão da defesa de sua meta. Acho, como eu disse, que seria um técnico muito interessante para clubes aqui do Brasil e também, por que não, para o Gigante da Colina. É isso. E no próximo bloco desse nosso Bom Dia Gigante vamos falar dos reforços. Vamos falar de Leonardo Gil, jogador que pode estar vindo para o Vasco da Gama para ser titular absoluto e pode também vestir uma camisa que hoje não temos com grande destaque, a camisa 8. De repente, está vindo aí um jogador de cabelo vermelho chamado de Colorado Gil na Argentina, que você vai entender na sequência do Bom Dia Gigante. E o Vasco oficializou, sim, a contratação de Leonardo Gil, o Léo Gil. Ele deve estar chegando hoje ou amanhã, ele está no Al Ittihad da Arábia Saudita. Foi até anunciado pelo próprio clube a sua saída, desejando boa sorte no Vasco da Gama, furando todo mundo. E o Leonardo Gil vem para fazer exames e para se incorporar caso seja aprovado. Faz contrato até meio do ano que vem para ficar no Cruz Maltino. Colorado Gil, assim é chamado esse jogador, porque ele tem o cabelo ruivo, meio avermelhado, e é um jogador de muita disposição, e olha, eu falei com muita gente a respeito desse atleta. Ninguém disse que não é um grande jogador. Todos elogiaram demais esse volante, segundo volante, meia, atacante de perna esquerda. Até de zagueiro e de lateral esquerdo ele já jogou. De uma versatilidade impressionante. E volta nesse Bom Dia Gigante o Josa Novales, que vai nos falar sobre Léo Gil, meio-campo que está vindo para o Vasco da Gama. Josa nos fala sobre o Colorado Gil, que está vindo para ser titular, provavelmente, na equipe Cruz Maltina. Voltando agora para falar sobre o Leonardo Gil, que é o novo reforço do Vasco, a meu ver, um reforço bem interessante. Trata-se de um jogador que na Argentina é conhecido pela sua polifuncionalidade, atuou já como lateral direito, como zagueiro e até como lateral esquerdo, e o fez muito bem. Mas sobretudo como primeiro volante e segundo volante que ele costuma jogar melhor. Como o primeiro volante consegue proteger muito bem aquela primeira linha, assim como fazer a saída qualificada do fundo. Também aciona com qualidade os jogadores de lado de campo, lá no ataque, através dos seus lançamentos longos e muito bem feitos. Aciona também com passes curtos os jogadores imediatamente à sua frente, ali no meio campo. Agora, como segundo volante, a meu ver, pode trabalhar ainda melhor para esse Vasco. Vai ser um jogador que vai atribuir estatura para essa equipe do Vasco, vai atribuir bastante corpo para a equipe, além de protagonismo. Protagonismo na Argentina e em outros países da América do Sul é um conceito atribuído para o jogador que tem muito foco, que está focado o tempo inteiro na partida em fazer com que sua equipe busque o resultado positivo ou saia de uma situação adversa dentro da partida. Ele, Léo Gil, tem este perfil. Agora, eu acho que além disso vai ser fundamental para algo muito importante nesse Vasco, a criação do jogo. A geração do jogo no Vasco está muito prejudicada porque o Benítez está sobrecarregado. Outro jogador sobrecarregado é o Thales Magno. Acho que o Léo Gil vai favorecer o jogo tanto do Benítez como do Thales Magno, e o mais importante, qualificando mais essa criação de jogo, vai fazer com que a bola chegue muito mais redonda para o artilheiro Germancano guardá-la no arco. Então, em tese, uma excelente contratação do Gigante da Colina. É isso. O empresário do jogador é Adrian Castellani. Você já deve ter ouvido falar nesse nome, né? É o mesmo empresário de Martim Benítez. Eu falei com Adrian Castellani nesse final de semana e perguntei a ele: será que o Vasco pode trazer mais algum sul-americano? E ele me disse: quem sabe? De repente mais alguém pode vir. Não se sabe, não colocou abertamente, mas há sim uma tendência que o Vasco possa reforçar ainda mais a sua equipe. São 5 os estrangeiros, mas o Vasco, tendo 3, pode trazer 2 estrangeiros para jogar. Na verdade, a regulamentação dá ao Vasco o direito de ter 10 estrangeiros, mas em campo só podem jogar 5. Um estrangeiro que tem grande possibilidade de fechar mais um de Liga Espanhola é o lateral Valência. Eu falei com o Pedro Romero, um dos empresários do jogador, no final de semana, e o Pedro me disse: estão esperando a chegada do novo treinador para saber se ele quer Valência. E eu insisti: mas a situação de família? Não, isso aí já está resolvido. Situação de grana? Não, a proposta está sendo conversada. Se o treinador der o ok, dificilmente Valência não vai ser contratado. O diretor executivo Mário André Mazzucco também falou comigo ontem e me disse: a gente espera, tomara que ele realmente possa aceitar. Valência é um jogador que o Vasco tem muito interesse.
E junto com ele, aí vem o quinto nome. Latif Blessing, jogador ganês, perdeu um pouco da força, porque foi um jogador aprovadíssimo por Ramon Menezes. Mas talvez seja um pouco mais complicado nesse momento trazer esse jogador. O ganês, ele teria que se liberar do Los Angeles, teria que depender aí de visto, de várias situações, demoraria quase um mês para ficar regularizado e talvez o Latif não seja hoje a opção. Não está descartado, mas pode ser que hoje um sul-americano, um jogador atacante, um meio atacante de outro país da América do Sul seja prioridade. Tem que se esperar o que o treinador realmente vai querer, esse novo treinador. E é bom a gente esclarecer aqui a relação que existe para a regulamentação dos atletas, porque muita gente pergunta, mas vem cá, esses jogadores que vêm de fora chegam e jogam, inclusive o Leonardo Gil, muito se perguntou, será que ele tem condição de jogar domingo contra o Internacional? Olha, é difícil, porque o trâmite é o seguinte, o jogador entra no Brasil, na verdade os jogadores da Mercosul, jogadores sul-americanos, têm uma facilidade maior de conseguir o visto do trabalho, conseguir tirar a carteira do trabalho e poder conseguir trabalhar e jogar aqui no Brasil. Quem vem de fora, da África, no caso o Latif Blessing, da Europa, demora um pouco mais. Mas o trâmite é o seguinte, ele entra no Brasil, faz o registro consular no consulado de origem dele, do país dele, vai até a Receita Federal, tira o CPF, vai à Polícia Federal, faz aí um certificado de imigração oficial com o visto de trabalho saindo, vai até o Ministério do Trabalho, apresenta todas as certidões que são exigidas, principalmente de bons antecedentes, para aí sim tirar a carteira de trabalho, tirando o visto de trabalho. E aí a CBF e a FIFA dão um ok através do ITC, que é o Certificado de Transferência Internacional, o que dura aí em torno de 15 a 20 dias. E nesse meio tempo também tem uma outra situação. Por conta da pandemia, a Polícia Federal tem poucas vagas para agendamento do dia para poder se fazer esse passaporte e se fazer também esse visto de entradas. Então tudo isso pode atrapalhar. No caso do Léo, pode ser que a coisa ande, mas para domingo, muito difícil, porque teria que se regularizar até a próxima sexta-feira. O jogador chega hoje ou amanhã, faz exames médicos, enfim, talvez para agora não, mas para a semana que vem o Léo Gil tem alguma possibilidade. Mas um jogador africano ou europeu, como eu disse, demora mais. E isso com certeza pode pesar até na escolha. Até porque o Vasco não pode esperar. Bom, a gente falou de muito jogador sul-americano. O Vasco já viveu uma época muito boa a respeito disso, de usar jogadores sul-americanos. Foi o platinismo. É isso mesmo, platinismo. O que seria o platinismo? Eu tive curiosidade de correr atrás disso, porque o companheiro Garone, André Garone, nosso André Schmidt, do canal do Garone, que escreve para o Jornal Lance também, brilhante jornalista, escreveu uma coluna muito interessante sobre a história do Vasco em relação a jogadores argentinos, uruguaios, enfim. E ele nos gravou um vídeo para esse Bom Dia Gigante falando sobre isso, sobre essa tradição que o Vasco tem agora, está revivendo em 2020, trazendo já 3 argentinos. E aí, será que o platinismo pode estar voltando a São Januário? Conta essa história para nós aí, Garone. Bom dia, Flávio. Bom dia, amigos do Atenção Vascaínos. Passando aqui rapidinho para falar do platinismo no Vasco. Pois é, o Vasco acertou a contratação nesse fim de semana do meia Leonardo Gil, mais um argentino chegando em São Januário em 2020. O clube já tinha contratado o Cano e o Benítez, que são 2 dos destaques do time, e não é a primeira vez que o Vasco vai no mercado sul-americano, principalmente o argentino, para fazer contratações. Na verdade, teve uma época do Vasco, da história do Vasco, que ficou marcada exatamente por esse nome, platinismo, porque em relação ao Rio da Prata, que divide Argentina e Uruguai. Com a profissionalização do futebol em 1933, os clubes começaram a fazer contratos realmente com os jogadores, disputar atleta em relação a valores, salários. Então teve uma corrida muito grande por reforços em 1934. E o Vasco foi na Argentina e no Uruguai trazer alguns jogadores. Chegaram Cuco, D'Alessandro, que não tem nada a ver com o meio-campo do Internacional, o ídolo do Internacional, Hugo Lamana, que eu já até fiz vídeo aqui no YouTube falando sobre ele, foi o primeiro grande artilheiro estrangeiro da história do Vasco, e o Vasco foi campeão carioca em 34, ou seja, deu certo, e até encerrando um jejum ali de 5 anos sem título carioca, o que não era normal para o Vasco naquele período. E o Vasco depois vem Marcelino Pérez em 36, Vasco campeão carioca também com ele, e o Caloceiro no time, ou seja, mais um título conquistado com argentinos e uruguaios. Em 38, o Vasco traz o Vila Doniga, que se tornaria o maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, com 83 gols.
e em 39 chega Emeal, Gandula, Fidiola, chegam 7, 8 jogadores, Menuti, vários jogadores vindos de fora exatamente pela chegada do Carlos Scaroni, um técnico uruguaio que assume o Vasco ali em 38. Aliás, o primeiro técnico da história do Vasco também foi um uruguaio, o Ramon Platero. Então, apesar dessa ligação do Vasco óbvia com Portugal pela sua fundação e ser um clube brasileiro, obviamente, também, é um clube também com uma certa ligação com a Argentina e o Uruguai. Tem as suas raízes ali do futebol, principalmente o início do futebol profissional, muito ligado a jogadores que chegaram nesse período. E o Vasco agora, de uma certa maneira, tenta repetir esse sucesso. Inclusive no time campeão sul-americano de 48, o Vasco tinha o Raffanelli, zagueiro argentino, no elenco. Em 45, ali, no título estadual, tinha ainda o Vila Doniga. Enfim, o Vasco tem alguns jogadores, apesar dos mais recentes não terem tido sucesso, o Vasco tem na sua história, sim, alguns argentinos que brilharam com a camisa do Vasco. O Vila Doniga era uruguaio, mas o Raffanelli era argentino, o próprio Hugo Lamana era argentino. Um volume grande ali na década de 30 e década de 40, período que ficou marcado como platinismo e que, de uma certa maneira, tenta retornar ao Vasco em 2020. Vamos ver se dá certo. Bom, galera, essa é um pouquinho da história do Vasco. Espero que vocês tenham um bom dia, um abraço, saudações e até a próxima. Vamos esperar então que esse platinismo volte e que o Vasco, como teve no passado, trazendo os gringos, conseguindo títulos, conseguindo conquistas, possa realmente ter sangue latino, ter ventos Mercosul, para a gente conseguir voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. Mas a nossa realidade é uma realidade triste. O Vasco não está bem colocado, preocupante demais a posição do Vasco. Derrota para o Flamengo no último sábado, 16 encontros sem vitória entre Vasco e Flamengo. O Vasco não consegue vencer o Flamengo. É realmente muito preocupante, é muito difícil. Desde 2016 que o Vasco não vence a equipe rival. E também no Campeonato Brasileiro, é a terceira derrota seguida, 9 gols em 3 jogos, 7ª partida sem vitória. Amanhã completa-se um mês da última vitória do Vasco da Gama, que foi diante do Botafogo 3-2 do Engenhão, no dia 13 de setembro. Ontem, na rede social, no seu Instagram, o capitão Leandro Castan publicou um desabafo, dizendo que foi a pior semana dele no Vasco da Gama. Vamos ver e ouvir o que disse o capitão Castan no Instagram. Eu não iria falar nada, devido a tanta mentira que foi dita essa semana, mas senti que deveria falar algo nesse momento difícil. Foi a pior semana minha com a camisa do Vasco. Infelizmente, o meu melhor não foi o suficiente. Perdemos nosso treinador, perdemos nossa confiança, precisamos e devemos continuar dando o nosso melhor para as coisas voltarem como eram no início do campeonato. Ao torcedor que sempre nos apoia, o sentimento é de vergonha, mas vamos continuar lutando. Mas tem que dar a volta por cima, capitão. O Vasco precisa dar a volta por cima. E o recado foi dado pelo técnico de sábado, Alexandre Gracelli. Muito otimista, muito pra cima, muito certo de que o time pode dar resultados. E eu fiz questão de extrair um trecho da coletiva que ele deu logo depois do jogo de sábado, deixando um recado pro torcedor do Vasco. Ele acredita que esse grupo possa sim dar ainda retorno ao torcedor nesse ano e principalmente nesse Campeonato Brasileiro. Disse a diretoria aos atletas ao final do jogo o meu sentimento de agradecimento pela recepção que eles tiveram comigo, a diretoria, a confiança que teve, né, de colocar em nossas mãos um grupo tão maravilhoso como esse. E eu convivi quase 2 dias e posso dizer que é um grupo maravilhoso, com muito conteúdo, com muita coisa boa e que pode ser extraído desses atletas algo de muito positivo. Eu digo aos torcedores que fiz desse momento um momento muito especial. Como a gente gosta de falar no meio do futebol, fiz desse momento o jogo da minha vida e foi realmente o jogo da minha vida. Toda a entrega, recebi um apoio muito grande do Siston, do húngaro,
que são duas pessoas do meu dia a dia. Então, assim, viemos aqui com o coração realmente aberto, com muita vontade de servir ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu digo que esse momento aqui foi realmente um privilégio. Vai ficar marcado para mim pela entrega que nós temos no dia a dia e por tudo que temos feito até agora em relação ao Sub-20, em relação ao Vasco de uma forma geral, e hoje aqui podendo dar uma ajuda, uma contribuição. E infelizmente ao torcedor não veio os 3 pontos, a vitória que eles tanto desejam, tanto cobram, e com razão tem que cobrar mesmo, tem que estar lado a lado e sendo positivo para que a reviravolta, a subida desse grupo, que eu acredito que vai acontecer o mais breve possível, possa ocorrer. Então, meu muito obrigado aos torcedores pelo apoio, recebi também muito apoio. Eu acho que esse ambiente, ele é um ambiente que traz muita felicidade, muita tranquilidade, falando da minha pessoa como profissional, mas acima de tudo um estímulo de continuar ajudando o Vasco. Bom, para o jogo do Internacional, Caio Tenório está fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Bruno Gomes, sexta-feira, foi julgado por conta das expulsões. Teve ainda o lance do jogo do Atlético Goianiense. Ele pegou mais de um jogo além do automático e também estará fora. Não vai estar em campo contra o Internacional, não vai ser uma opção. Então, ele está completamente fora de trabalho para esse final de semana. Em relação aos lesionados, Juninho tem boas possibilidades de voltar, está evoluindo. Ricardo Graça, um pouco mais complicado. Em relação a Leandro Castan, a gente sentiu ontem ele meio claudicante, com a perna meio puxando, mas a princípio 0 bala, tranquilo. O capitão Castan vai ter uma semana inteira aí de recuperação e deve estar pronto para enfrentar o Internacional. Quem ficou muito revoltado no sábado, depois do jogo, deu uma entrevista super Rádio Tupi, foi o presidente Alexandre Campelo. Ouça então o que disse o presidente Campelo a respeito da arbitragem, da reclamação com os lances polêmicos, a falta que originou o primeiro gol do Flamengo, segundo ele não houve do Castan em cima do Pedro, o impedimento no final que anulou o gol de Germancano, a não expulsão de Diego, o cartão amarelo com menos de 1 minuto para Caio Tenório, enfim. Vamos ouvir então o que disse o presidente Alexandre Campelo. Já aos 5 minutos, o árbitro dá um cartão amarelo no Tenório, um cartão completamente desnecessário, pendurando o menino. Não teve o mesmo critério com o Diego, que deveria ter tomado o 2º cartão amarelo e ter sido expulso, e aí ele não dá o amarelo, para a jogada em que o Vasco tinha vantagem para apitar a falta, mas não penaliza o jogador com o cartão, porque no momento viu que era o Diego, que já tinha tomado um cartão e não quis dar o 2º cartão. Depois tem a falta do empate, a bandeirinha na frente do lance, não deu nenhuma falta. O Pedro deixou o corpo bater para ganhar a falta e ele vai, aplica uma falta contra o Vasco que acabou culminando com o gol do Flamengo. E aí, por último, um impedimento marcado pelo VAR, onde a gente vê claramente que os 2 jogadores estão na mesma linha. E aí, obviamente, eles traçam aquelas linhas lá, vermelhas e azuis, que ninguém sabe quem é que traça, de que maneira traça, quando é que traça. O fato é que quando é a favor do Vasco, elas não acontecem. Se a gente for avaliar aí a quantidade de vezes que o VAR foi desfavorável ao Vasco em comparação com o número de vezes que foi favorável, é uma diferença enorme. Isso é um absurdo. Acho que a CBF deveria dar explicações em relação a esses fatos. Nós vamos ter aí um jogo contra o Corinthians mais na frente. E a gente sabe que esses jogos, nos últimos anos, né, já desde 2000, o Vasco vem sendo prejudicado frequentemente. A gente pode enumerar aqui 5, 6 partidas em que o Vasco foi garfado de maneira absurda, sem que a CBF tomasse nenhuma atitude. Isso é um absurdo. Então, já quero aqui, antes mesmo do jogo, levantar essa questão para ver quem será o árbitro que a CBF vai escalar e se nós vamos mais uma vez ser garfados, como fomos em várias rodadas, em vários jogos contra o Corinthians anteriormente e contra o Flamengo.
O Vasco que promete uma representação, vai fazer uma reclamação, você viu aí o tom, a preocupação agora do jogo do Corinthians, que o Vasco não seja garfado, palavras do presidente Alexandre Campelo. Vamos ver o que vem pela frente, mas o Vasco precisa agir, porque tá estranho, tem jogo aí que a gente não sabe porque o critério para um é mais forte do que para outro, só que o outro sempre é o Vasco, e o Vasco não pode ser tratado como o outro. E nesse bloco final do Bom Dia Gigante, eu vou até o JP Escofano, porque o time sub-20 do Vasco deu um grande passo para ser campeão da Taça Guanabara. Ganhou ontem pela manhã do Madureira em Conselheiro Galvão por 2-0. Você vai ver os gols aí. Vamos então aos gols antes do JP. Vamos ver o gol do Laranjeiro. O primeiro gol, um golaço, ele dominou, girou e fez um gol espetacular. É um meia muito interessante. E você vê agora o segundo gol, num contra-ataque, a bola tocada para o Caio Lopes, e o Caio Lopes bota o Arthur, que é o artilheiro do Vasco, com 7 gols. Jogador alto, muito interessante, já havia feito 3 gols contra o Bangu e meteu mais um, 2-0. Vamos então ao JP Escofano, que fala sobre esse jogo, e agora, o próximo, em que o Vasco joga por um empate, e até podendo perder por um gol, para ser campeão da Taça Guanabara e ir direto à final do Carioca. Bom dia, JP. Fala, Flávio. Fala, galera do canal. Um bom dia gigante pra vocês. Você pediu pra mim falar rapidinho aqui sobre a base. O Sub-20 venceu o Madureira nesse domingo, Flávio, 2-0 lá em Conselheiro Galvão, e abriu uma excelente vantagem para garantir o título da Taça Guanabara e chegar às finais do Campeonato Carioca. O Vasco agora pode até perder por um gol e o empate garante o título do Vasco. Os gols foram marcados por Laranjeira e também pelo Arthur, que agora é o artilheiro do Vasco na temporada com 7 gols e ultrapassando o MT, que tem 5. Valeu, Flávio. Um forte abraço pra você. E quarta-feira é o segundo jogo dessa decisão aí. O Vasco que manda essa partida no Nivaldo Pereira. Então a gente espera que o Vasco possa sagrar campeão e também já chegar às finais do Campeonato Carioca. Um forte abraço e toca o Bom Dia Gigante segunda aí. Lembrar que o Vasco perdeu para o Goiás sábado por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro vai ser na quinta-feira contra o Santos, 3 horas da tarde em Urico Mursa, o campo da Portuguesa Santista. E no domingo, o Vasco vai a Chapecó para enfrentar a Chapecoense às 3 horas da tarde, lá no CT da Chapecoense. Eu falei com Paulo Luiz, que é vice-presidente de futebol do Grêmio Porto Alegrense, no final de semana a respeito do menino Patrick, da situação do Patrick, aquele jogador que poderia estar vindo para o Vasco. E ele me deixou bem claro, a coisa não parou, está andando, está evoluindo e realmente deve ser fechado o empréstimo do jogador por uma temporada para o Vasco da Gama, para que ele possa crescer e possa melhorar. É um menino de 21 anos, volto a dizer, o Vasco considera uma aposta, não um reforço. Bom, a inauguração da Escola Vasco da Gama, a princípio da quinta-feira, dia 15 de outubro, dia do mestre, a Escola do Vasco vai ser inaugurada com toda a pompa, uma bela obra que foi financiada pela Fatoria e Cifra do Marcelo Borges, e a gestão Alexandre Campelo estará inaugurando essa escola, que é uma escola linda, muito bem montada. Em relação ao CT, amanhã o CEO do CT, Carlos Leão, estará lá para saber porque a mudança já está sendo feita, como está a condição. A princípio essa semana se voltaria, mas agora com uma nova gestão, um novo treinador, vai ter que se ver o que o treinador de repente novo vai querer, ou então se ele vai topar. Mas a princípio essa semana há uma grande chance de que o time profissional já possa se preparar para o jogo do Internacional no nosso novo CT. Em relação à grana, olha, a informação que eu tive no final de semana, eu não gosto muito dessa informação agora não, porque não tem acontecido. Está tudo pronto para que essa semana tudo seja pago. Bom, não vou falar mais nada. A gente vai ficar aqui na expectativa e vai ficar na cobrança. Para terminar esse Bom Dia Gigante, quero mandar um grande abraço ao Matheus Barbosa. Você está vendo aí a foto. Ele é de Viana, no Maranhão, no aniversário da sua filhinha Sofia, ainda tendo o coração do Vasco. É muito legal, é isso aí, o vascaíno não desiste jamais do seu clube. Um grande abraço, Matheus, a todo o povo maranhense, um beijo especial para a Sofia. E a gente vai terminar esse Bom Dia Gigante com uma surpresa, porque hoje é dia das crianças. Lembrando que logo mais às 7h30 a gente tem a nossa live para a gente discutir esse momento conturbado do Vasco, mais uma derrota para o rival, possibilidade de um treinador estrangeiro ou não, jogadores chegando, a gente vai conversar muito sobre isso, mas a gente vai encerrar com o Dante.
o filho do nosso Emerson Rocha, para homenagear a todas as crianças vascaínas nesse dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Ô, tempo bom, já ganhei muito presente nesse dia. Hoje só dou presente, né? Principalmente para minha criança grande que tem 16 anos. Um grande beijo para todas as crianças vascaínas e brasileiras. Que Deus proteja todos vocês. Dante vai cantar o hino do Vasco para terminar esse Bom Dia Gigante. E eu desejo a você uma ótima segunda-feira, curtindo as nossas redes sociais, hein? No @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter, e também curtindo o canal AV+. Cada dia mais bombando, bombando. Um grande abraço a todos vocês, uma ótima segunda-feira. Manda daí, Dante! Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tens o nome, tu é português, Vasco da Gama, tua forma se fez. Tu imensa, tô bem feliz, norte e sul desse Brasil. Tu estrela na terra brilhar e no mar Atletis, num traço remoente imortal. No futebol, mas braço de união de Portugal. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.